Polícia Federal já tem elementos suficientes para indicar Michele Bolsonaro no caso das joias. Segundo os investigadores ouvidos pelo G1, ela será ouvida, mas não há pressa para convocá-la para depor, justamente por já ser possível dar andamento a um indiciamento com elementos existentes. A investigação apura ilegalidades como desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, 11 de agosto, a PF deflagrou uma operação para investigar o suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-presidente da República tenham vendido ilegalmente esses itens que pertencem à União. Entre os investigadores, a apuração tem sido comparada a comer mingau quente, ou seja, pelas beiradas. A PF pediu a quebra de sigilos bancários de Michele e do ex-presidente. Os dados podem corroborar a suspeita de que ela seja uma das beneficiárias dos eventuais desvios. Que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Mas essa joia que chegou também, primeira dama, não teria chegado de forma irregular, passada, não, sem aí, ser declarada? Não, aí vocês... Não. A senhora realmente recebeu em mãos esse... Gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Oi? As joias onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados, não está na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro rosé. Mas não era masculino? É masculino, mas era ouro rosé. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. A viagem da Polícia Federal a território americano para caçar joias que sumiram não gerou pânico entre o bolsonarismo por complicar Bolsonaro, ou só Bolsonaro. O jornal O Globo noticiou na semana passada que o bolsonarismo entrou em pânico porque, na viagem aos Estados Unidos, a Polícia Federal, com a ajuda do FBI, identificou mais um envolvido no escândalo das joias. Envolvido ou envolvida? Bolsonaristas entram em pânico a saber de novo alvo em investigação sobre as joias. Porque esse novo alvo é alguém que até aqui tinha ficado mais protegido nessa investigação, mas que a Polícia Federal conseguiu ligar a investigação nessa incursão nos Estados Unidos. A Michele Bolsonaro, inclusive, está pedindo que Deus nos livre de todo o mal sobre uma decisão de Moraes que proíbe o Conselho Federal de Medicina, que é bolsonarista até o talo, de obrigar mulheres a terem filhos de estupradores. E a Michele Bolsonaro quer que Deus obrigue as mulheres a terem filhos produto de violência sexual, o que a lei e inclusive a Organização Mundial de Saúde proíbem e garantem às mulheres o direito de não levar esse sofrimento para o resto da vida. Bom, o Bolsonaro não se anima com as pesquisas que mostram Michele bem colocada contra Lula em 2026 por várias razões. Primeiro, que a Michele Bolsonaro não tem tarimba e tal, mas segundo, porque nada indica que ela vai estar em condições de disputar a eleição. Esse caso das joias, como você vai ver agora, ele não leva a Michele para a cadeia, porque a pena vai de 2 a 12 anos, mas não é provável que ela pegue a pena máxima. Com 12 anos, evidentemente, ela seria presa, porque acima de 4 anos fica preso. Mas a pena deve ser mais leve, porque ela foi coadjuvante do marido, tal, no caso dessas joias que sumiram, que você vai ver agora, mas ela fica inelegível. Com uma condenação criminal, ela fica inelegível. Então, a Michele, essas apostas na Michele são muito apressadas, né? Aqui você vê que a Polícia Federal diz que tem provas para indiciar a Michele, porque ela tem áudios, material encontrado no celular do Mauro Cid, que mostra que os assessores dizem que ela sumiu com um kit de joias rosé. Esse que ela diz que é masculino.
Veja, árabe vai fazer joia cor-de-rosa para homem? Árabe? É uma loucura isso, não é? As joias rosé são um conjunto de colar, de brincos, é um kit feminino e sumiu com Dona Michele, diz assessor de Bolsonaro a Mauro Cid sobre kit de joias. Troca de mensagens entre os auxiliares de Bolsonaro falam sobre desaparecimento do conjunto de objetos de valor com a primeira-dama, segundo as investigações. Só isso, é simples assim. A Polícia Federal, inclusive, pediu o indiciamento de Michele Bolsonaro e o Alexandre de Moraes achou melhor esperar mais. O que é que a Polícia Federal foi fazer nos Estados Unidos? É muito fácil. A Polícia Federal foi terminar de coletar as provas que faltam. E o bolsonarismo entrou em pânico porque a Polícia Federal diz, segundo a Procuradoria-Geral da República, que encontrou muita coisa lá e o inquérito das joias e o inquérito do 8 de janeiro foram ligados pela Polícia Federal. A imprensa noticiou fartamente que a Polícia Federal queria ligar o 8 de janeiro às joias e já conseguiu, pelo que está sendo dito. E a Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo de Mauro Cid para Michele Bolsonaro, dinheiro desviado do caixa da Presidência da República. Provas ligam Michele Bolsonaro ao caixa 2 da Presidência da República. Além de tudo, a ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar da rachadinha. Tudo isso aconteceu, foi apurado agora no fim do ano passado. Não mudou nada. A oposição acusa o governo de uso eleitoral da crise no Rio Grande do Sul. Veja só, a oposição, que espalha notícias falsas, fake news sem parar, diz que o governo federal é que está fazendo uso eleitoral da crise no Rio Grande do Sul. Isso só pode ser piada, uma piada de muito mau gosto. No STF começa o julgamento daqueles PMs que durante o 8 de janeiro, enquanto os bolsonaristas quebravam tudo, ficaram lá batendo papo e olhando a quebradeira sem fazer nada. São 7 PMs, esse aqui era o chefe deles, que está sendo responsabilizado por esses PMs ficarem lá sem fazer nada, só olhando o que é que estava acontecendo. Desastre foi como uma bomba que explodiu de uma hora para outra, diz o Eduardo Leite. Veja só, Porto Alegre é uma cidade que já teve grandes enchentes, sendo a maior em 1941. O Olívio Dutra, que se elegeu prefeito de Porto Alegre nos anos 80, para você ter uma ideia, 1989, ele foi prefeito de Porto Alegre. Ele foi prefeito e se elegeu com uma plataforma naquela época de contenção de enchentes, sobretudo os efeitos em relação ao rio Guaíba aí, em 1941, não é? O Eduardo Leite, quando assumiu o governo pela primeira vez em 2019, o atual governador, ele acabou com 500 normas ambientais para modernizar as normas ambientais, ou seja, permitir que os empresários fizessem coisas como, por exemplo, construir na margem, impermeabilizar o solo, colocar concreto, não é? Cimento, asfalto, grudado na margem do rio Guaíba, 30 metros só, sendo que em rios você tem que manter uma distância entre a impermeabilização do solo, asfalto, seja lá o que for, a 500 metros de distância. Sabe o que o Eduardo Leite fez? Ele disse que o rio Guaíba é uma lagoa, e aí é permitido impermeabilizar, porque lagoa tem um limite pequeno de inundação. Bom, vamos em frente. O União Brasil deve estar com Lula em 2026, diz o ministro do Turismo, por uma razão muito simples. Ele é do União Brasil, que é a união do Democratas com o partido do Bolsonaro, que elegeu Bolsonaro em 2018, o PSL,
E esse partido é que nem o MDB, eles querem sempre estar no governo, sempre do lado que está ganhando. E tudo isso que o Lula está fazendo no país vai melhorar a condição financeira, sobretudo das pessoas, já no futuro próximo. Ano que vem as pessoas já vão começar a sentir no bolso tudo isso. O emprego está bombando. Eu li hoje que a favela Haiti em São Paulo já tem pleno emprego lá dentro. Não tem um desempregado dentro da favela. Você acha que o Lula vai estar forte em 2026? Tarcísio vai para o partido do Bolsonaro. Por quê? O Tarcísio se gruda ao Bolsonaro porque todo mundo sabe o que aconteceu com o último governador paulista que desafiou o Bolsonaro, o João Dória. Acabou o João Dória, virou um zumbi político. A esquerda aqui em São Paulo é tão forte quanto a direita. Mas se você for um candidato de direita, você não pode brigar com o Bolsonaro aqui em São Paulo. O Haddad é elogiado pelo presidente do TCU e diz que confia nele para impedir abusos nos gastos no Rio Grande do Sul. O Haddad cada vez mais conceituado. E o Ciro Gomes, o suicídio político dele vai muito bem, obrigado. Ele continua afundando e depois que ele acusou uma senadora lá do Ceará de ser prostituta, de prestar serviços aos outros senadores, a situação dele ficou muito mais feia. Esse homem tem problemas mentais evidentes. Lira e Lula ajustaram os ponteiros sobre a sucessão na Câmara, não o nome, mas pelo menos os parâmetros de quem vai ser o escolhido. E esse entendimento é bom para os dois. O Lira, porque sem ser presidente da Câmara, ele vai ser um deputado comum e pode ter que responder por muita coisa que ele deve. E o Lula, porque o presidente da Câmara, como sabemos, no caso do impeachment da Dilma, com o que fez o Eduardo Cunha, pode causar muitos problemas ao presidente de turno. A ditadura, na sua sanha violenta, queria matar o Marighella e matou um alemão que não tinha nada a ver com o peixe. As histórias da ditadura mostram que enquanto não for resolvido o problema dessa herança autoritária, esse país não vai para frente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.